Mas a gente passa por grande tribulação, grande dificuldade. Mas o bom é saber que Deus está na direção de todas as coisas. Eu sou o segundo filho. Minha mãe teve meu irmão primeiro, com 18 anos. Ela era bem jovem. E depois teve eu, com 20, depois de 2 anos. Ela nasceu em Anápolis, estado de Goiás, e cresceu lá. Teve meu irmão lá e veio de lá grávida de mim. E ela veio grávida de mim, teve uma confusão lá com meu pai. Meu pai, não sei o que aconteceu, não ficou junto mais com a minha mãe e não deu certo. Enfim, minha mãe veio de lá, meio brigada com ele, e eu nasci aqui em Uberlândia. Minha mãe começou a trabalhar, a vida muito difícil, minha mãe sem estudo, começou a trabalhar de empregada doméstica, e depois de um certo tempo ela encontrou um rapaz que ela começou a morar com ele, juntou com ele, não casou, mas juntou com ele. E infelizmente meu padrasto, não tinha condição de criar a gente, porque ele já tinha outras filhas de outro casamento, e enviou a gente para a nossa avó. Falou assim: a gente não tem condição de criar, vamos ver o que a gente faz. Eu queria ficar com a minha mãe, mas só que não dava para ficar com a gente, porque a família era muito grande, a família dele. Enfim, então enviou para a nossa avó. Nossa avó também muito pobre, aquela dificuldade, enviou a gente para Anápolis de volta. Aí minha avó falou: o que eu vou fazer? Minha avó católica, ela sabia de um orfanato, esse orfanato católico. Pensou assim: eu vou colocar esses meninos lá para eles estudar, para eles trabalhar, para eles ser alguém na vida, e até completar a maioridade, eles terem uma direção, porque a gente é desestruturado, aos olhos da minha avó ia ser melhor. E eu e meu irmão sempre junto, meu irmão mais velho. E a gente foi, mesmo naquela dificuldade, a gente passou o tempo com a nossa avó, porque o orfanato só aceitava se a gente fosse mais velho um pouquinho, não aceitava recém-nascido. E a gente cresceu ali um pouco de tempo com a nossa avó, e depois a gente foi para o orfanato. A gente morou em 2 orfanatos. Um orfanato, o primeiro era um orfanato mais tranquilo, não era muito rígido. Eu lembro que tinha piscina, eu tenho poucas lembranças, vagas lembranças, mas eu lembro que tinha piscina, a gente alegrava, estudava, e era muito bom, as professoras eram muito bacanas, as poucas lembranças que eu tenho são boas. Mas aí aconteceu alguma coisa que, infelizmente, a gente foi para um outro orfanato, e nesse orfanato lá o bicho pegava. Literalmente era muito difícil, era muito sofrido, sabe? Eu não sei se tinha acompanhamento do conselho tutelar ou alguma coisa assim, mas se tivesse, eles não deixariam aquele orfanato continuar, Porque assim, eu vou contar detalhes mais ou menos do que a gente passou. As crianças lá tinham pouco acompanhamento, sabe? A gente tomava banho no frio e era muito triste, sabe? A gente quase não tinha calçado, a gente recebeu algumas doações, de vez em quando tinha algumas visitas de parentes ou de amigos que levavam algumas doações, e assim, os maiores tomavam da gente o sapato, então a gente vivia praticamente descalço. Quando ia usar o banheiro, a gente usava o banheiro o dia todo para dar descarga só à noite, para economizar água. E assim, era muito triste, sabe? E eu me sentia assim, numa prisão. E eu lembro que lá dentro daquele orfanato nasceu uma rebeldia dentro de mim, sabe? E uma tristeza muito grande. Mas aí foi passando os tempos e minha avó ia visitar a gente direto, e a gente reclamava para a nossa avó, porque se a gente estava com uma sujeirinha embaixo da unha quando fosse entrar no refeitório, a gente tomava palmatória na mão, a gente apanhava muitos monitores, e
só rezava, 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 e assim, não tinha TV, não tinha coisa que uma criança gostava, né? Leite com Toddy, essas coisas, a gente conhecia, era muito rígido, era muito difícil. Mas enfim, aí nossa família aqui de fora ficou sabendo que a gente passava. A intenção da nossa avó era que a gente ficasse até os 8 anos, até completar a maioridade. Mas aí a gente reclamava muito, e nossa família ficou sabendo, principalmente a minha tia Lourdes. Foi e falou pra minha mãe: ó, tira esses meninos de lá, que senão eu vou te denunciar, porque você não pode deixar esses meninos lá de jeito assim não. Aí minha mãe conversou com meu padrasto infelizmente não queria, mas com muito custo foi lá e buscou a gente, era no interior de Anápolis, e trouxe a gente para Uberlândia. Eu tinha de 7 a 8 anos, já tinha passado a minha infância lá. Viemos morar aqui em Uberlândia, no bairro Santa Mônica. Aí foi passando o tempo, a gente veio morar na casa do meu padrasto, junto com as filhas dele, junto com a minha mãe, e minha mãe já tinha 2 filhos com o meu padrasto. Então chegou eu e meu irmão de um orfanato, sem vínculo familiar nenhum, e viemos morar aqui na casa do meu padrasto com os filhos dele. Então a gente chegou lá, era igual peregrinos, né? Imagina, umas crianças que tinham morado em outro lugar, foi morar com essa família. É lógico que eu via a intenção da minha mãe, do meu padrasto, de me dar estudo, de me dar educação. O meu padrasto nunca faltou o alimento, o arroz e o feijão, mas a gente não se sentia livre, sabe, ali dentro. A gente não se sentia amado, ou então poderia ser uma coisa vinda da gente, não de fora, mas a gente não sentia aquele afeto, aquela liberdade. Infelizmente a gente não tinha liberdade para ligar uma televisão, para ver o que queria, para dormir a hora que queria, para comer o que queria, sabe? A gente quando ia todo mundo nas compras, eu lembro uma coisa que ficou gravada assim, todo mundo ia fazer as compras do mês, as crianças gostam de fazer as compras, e ia todo mundo e a gente ficava. Então assim, aí foi crescendo aquela coisa assim dentro de mim. Aí passou o tempo, eu muito rebelde, meu irmão ele era mais pacato. Meu irmão passou o mesmo que eu, mas só que ele era ao contrário de mim. Eu sempre fui super ativo, sempre mais pra frente, falador, mais bem pra frente. Ele já era mais guardado no canto dele. A gente era diferente nessas áreas. E eu era muito rebelde. Eu também não ponho culpa em ninguém, eu ponho a culpa em mim, porque eu era realmente muito rebelde. Eu não parava em escola nenhuma, fui convidado a sair, a me retirar das escolas da Redondeza ali tudinho. Eu não fui expulso, eu fui convidado a me retirar. E minha mãe já cansada de me bater, ela só voltava a me matar para adiantar. Aí eu na 4ª série ou na 5ª, ela falou: não aguento mais não, Gerson, não dá mais, eu não tenho mais paciência para ir em escola resolver problema seu não, vou tirar você da escola. E infelizmente foi essa a única saída que a minha mãe encontrou. Eu já tinha 13 para 14 anos, eu já era bem para frente, como eu estou falando, e eu já achava que era dono de mim. E nessa idade eu já comecei a sair para a rua, era aquela época de lan house, e eu não tinha computador em casa, não tinha videogame, não podia ver televisão, não tinha liberdade dentro de casa, minha casa era igual uma prisão. E eu encontrei essa liberdade na lan house. Cheguei na lan house e me achei, entendeu? Comecei a jogar aquele joguinho, aquela tanto de menino, e me achei na casa, não queria sair da lan house. De 13 para 14 até os 16 anos foi lan house, comecei a trabalhar na lan house e limpava o chão da lan house para jogar, porque não tinha dinheiro, e foi lan house, mas ali infelizmente eu aprendi muita coisa ruim. Comecei a andar com as pessoas mais velhas que eu, comecei a sair para balada, e assim, eu era aquele tipo de jovem, de criança, que não tinha medo das coisas. Eu tinha medo de vez em quando de apanhar da minha mãe, mas assim, depois resolve, né? Tinha aquele receio, mas não
aprendi a lição, mesmo que apanhasse. E comecei a andar com os jovens mais velhos que eu, e comecei a beber, comecei a sair, isso com 14, 15 anos, e comecei a sair muito. Eu comecei a fazer bico, porque minha mãe não me arrumava dinheiro, eu não tinha um pai também para me arrumar dinheiro, para me aconselhar, então eu já comecei a trabalhar, eu tinha uma disposição para trabalhar muito grande, e assim, uma facilidade para aprender. Comecei a trabalhar na house, aí depois não deu certo, eu comecei a trabalhar em Lava Jato, aí eu dei uma firmada em Lava Jato, e no que eu firmei em Lava Jato, eu comecei a ganhar o meu próprio dinheiro e já achei que era dono do meu nariz, e já não aceitava mais regra de ninguém, já chegava a hora que eu queria ir em casa, isso com 15 anos, quase 15, 16 anos, já comecei a chegar bêbado em casa, entristecendo a minha mãe, chegava a hora que eu queria, e foi aquela luta, e meu padrasto vendo aquilo, e eu percebi que meu padrasto não estava satisfeito comigo ali. Foi até que, infelizmente, eu passei a conhecer o mundo das drogas, né? E comecei a usar droga. No começo eu usava como se fosse uma brincadeira. No começo era uma brincadeira, eu tinha controle, eu paro quando eu quiser, é só de vez em quando. Mas aí foi piorando. Foi piorando até a ponto do meu padrasto e minha mãe descobrir, e toda a minha família descobrir, e eu não tinha mais controle, e saía para usar, e usava, e achava que estava certo, e infelizmente meu padrasto falou que não queria eu mais lá, e minha mãe falou: seu padrasto não quer mais você aqui não, você vai ter que dar um jeito. Meu pai, eu tenho pouco vínculo com ele, mas conheci ele um certo tempo. Ele morava no exterior, passou boa parte lá, e ele me ligava de vez em quando. Ele não quis me aceitar, nem o nome dele eu tenho no meu documento, mas por eu parecer muito com ele, ele aceitou. Ele falou: você viu o filme, minha cara, mas ele me viu poucas vezes quando eu era criança, e eles pensaram: ninguém te quer, seus tios não querem, ninguém te quer, como é que vai fazer de você? Vou mandar você pro seu pai. Aí eles tomaram a decisão, falou: vou mandar você pro seu pai, liga pro seu pai e vê o que ele acha. E eu liguei, nem chamei de pai: ô Eduardo, aqui o trem tá feio, minha mãe não quer mais aqui, me dá uma força aí e tal. Minha família é muito grande no estado de Anápolis, estado de Goiás, lá em Anápolis, e me mandaram para lá. Ele falou: vem que no lugar aqui pra você, vamos ver o que vai. E eu todo felizinho, fui empolgadão. Falei: opa, virei playboy. Meu pai voltou dos Estados Unidos, ele tem dinheiro, tem casa própria, tem coisa lá, então virei playboy. Eu saí batendo no peito aqui: saí de uma casa ruim, agora tenho minha liberdade e tal, vou curtir minha vida, né? Cheguei lá e ele me deu a oportunidade. Eu morava ele, minha madrasta e minha mãe. Ele, minha madrasta e a filha da minha madrasta foi meu pai. E meu pai foi abrir a porta da casa dele, eu fiquei morando um pouco de tempo lá e trabalhando com ele, até que ele viu meus defeitos. Viu que eu gostava de sair, gostava de balada, de beber, novo daquele jeito, eu bebia muito mesmo, chegar arrastado dentro de casa com 15, 16 anos, já usava droga, e eles perceberam a minha feição, que eu usava, que eu era violento, entendeu? E infelizmente também não me aceitaram. Depois de uns 2, 3 meses já falou: meu pai chegou em mim, sua madrasta que manda aqui, e ela falou que infelizmente não vai dar não. Aí eu fiquei muito triste, mas eu já era bem pra frente. Eu falei: não tô nem com ninguém não, eu sei trabalhar, eu trabalho com Lava Jato, eu mexo com espetinho, eu vendo picolé, não quero saber de ninguém não, eu resolvo, enchi meu peito, não preciso de ninguém, e saí para viver minha vida. Eu fui aluguei uma casa na periferia de Anápolis, num bairro bem humilde lá, que eu aluguei era baratinho, e joguei meu colchãozinho lá e fui vivendo. Abate de rapadura e banana. Assim, aí balada e amigada, e o que eu queria eu tinha, entendeu? Assim, em termos de liberdade. A liberdade que eu não tinha junto com a minha mãe,
agora eu tinha. Eu saía a hora que eu queria, eu não dava satisfação para ninguém, eu levava quem eu queria dentro de casa, entendeu? Eu era dono da casa, eu trabalhava, eu alugava a casa, e eu me sentia dono de mim. Eu falava, agora eu estou no comando, né? Porque eu faço o que eu quero, eu tenho disposição para trabalhar, eu moro sozinho, então agora eu estou do jeito que eu quero. E foi indo, e passando aquilo, e usando drogas, e indo em balada, e vivendo o que eu queria viver. A gente já sabe onde vai dar isso aí, né? Vivendo do jeito que eu queria, com toda a liberdade que eu busquei, aquilo parou de me alimentar. Porque minha família estava tudo distante de mim. Todo mundo já tinha abrido mão de mim, não tinha como mais, ninguém mais queria saber de mim. Eu estava sozinho, eu estava do jeito que eu queria, fazendo o que eu queria, chegando na hora que eu queria, mas eu estava sozinho, entendeu? E foi quando começou eu cair na real, né? O trem está ficando feio. E isso realmente é ruim para mim. Querer viver do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, chegar a hora que eu quero, sem disciplina, sem nenhum controle, nenhuma regra. Isso está matando. Foi até que meu tio percebeu, irmão do meu pai, percebeu a minha situação, falou, vou te dar uma força. Você é um cara trabalhador, você começa a trabalhar lá no meu boteco, que eu te dou uma força e você mora lá em casa. Beleza. Até então, eles não viam explicitamente que eu usava drogas. Sabia, mas achava que era pouca e decidiu me dar uma oportunidade, esse tio. Aí ele me deu uma oportunidade, fui morar com ele, fiquei trabalhando um bom tempo com ele lá e vendia bastante bebida, atendia à noite e eu sempre fui uma pessoa trabalhadora. Eu nunca fui aquele cara que roubava os outros, que tinha aquela maldade, pela misericórdia de Deus, eu reconheço. Não tinha aquela maldade de roubar os outros, de enganar. Tem 10 minutos. Até que horas eu tenho? Enfim, deixa Deus guiar. Deus tem uma mensagem maravilhosa. Você curte e breve. Enfim, então meu tio descobriu, né, que eu usava droga. Um certo tempo lá ele encontrou uma porção de droga lá e aí acabou o amor. Eu parei de trabalhar para ele. Antes disso eu tinha parado de trabalhar para ele. Eu falei, tio, dá para droga? Você vai não, estou morrendo de trabalhar aqui, só me dá 50 contas por semana. O senhor quer me arrebentar, não dá mais não. Não, mas você mora lá em casa, você compra minha comida, vai me dar uns 50 reais para trabalhar com eu falei, não, tio, infelizmente não dá mais não. Aí parei de trabalhar para ele, aí depois ele foi achar uma porção de droga minha, foi a gota d'água. Pegou minhas coisas, pôs tudo lá de fora, lá, não, você caça seu rumo. Eu falei, que tio, como é que eu vou fazer? Não, você caça seu rumo. Ó, pra você ver como é que é. E eu saí descabreadinho. Falei, como é que eu vou fazer, né? Mas tinha aquele dentro de mim, aquele orgulho, eu consigo sozinho. Eu posso, eu vou e eu faço. Peguei, saí lá de Anápolis, cheguei na minha avó também mora lá em Anápolis. Falei, vou dar o dinheiro da passagem, que eu vou voltar para Uberlândia. Liguei minha mãe antes, falei, mano, dá uma força para não ficar aí na casa da senhora, na casa do padrasto o tempo? Não, aqui não tem jeito não. Você sabe que seu padrasto não quer você mais aqui, não tem jeito não. Falei, mas como é que eu vou fazer? Não tem jeito não, mas eu sei de uma colônia ali que você vai morar junto com jovens e você vai morar junto com eles. Eu falei, beleza, bom demais, já vim mais feliz ainda, vou ter mais liberdade, né? Como se diz. Aí, enfim, cheguei e voltei para Uberlândia. Meu irmão já estava morando nessa colônia e eu vim morar junto com ele. Cheguei nessa colônia, o trem piorou. O povo usava mais droga do que eu e era aquela bagunça, não tinha hora para nada, não tinha disciplina para nada. A gente sabe como é que é o mundo, né? E foi passando o tempo, e Curtela, aí não deu certo nesse lugar, eu fui para outro, fui morar em favela, comecei a envolver com os tráficos, porque eu estava ali perto, era mais fácil pegar droga. Comecei a envolver com o povo, fazer amizade e fui morar na periferia, que era mais barato o aluguel, e começou essa vida, e sempre trabalhando. Nunca me ofereceram várias vezes para me vender, mas eu não vendia, porque eu tinha uma percepção de que
o que eu estava plantando, estava colhendo. Eu não roubava ninguém, porque eu não tinha nada. Eu tinha uma percepção de que se era difícil para mim, era difícil para outros. Então para que eu ia roubar? Eu achava que eu estava certo porque eu não roubava. Eu achava que eu estava certo porque eu não matava. Eu achava que eu estava certo porque eu não vendia droga. Entendeu? Eu achava que eu estava certo porque eu comprava com o meu dinheiro. Entendeu? Foi indo. Mas a minha família afastou de mim. Muita gente que eu gostava afastou de mim. E chegou um tempo que eu falei, Deus, eu comecei a trabalhar no Lava Jato. E eu falei, Deus, mas tem alguma coisa errada. Eu gasto meu dinheiro tudinho procurando uma namorada, uma arrumo. Eu gasto meu dinheiro tudinho procurando boas amizades, uma arrumo. Eu gasto meu dinheiro tudinho procurando felicidade, isso aqui eu não arrumo, Senhor. O que eu vou fazer? Isso eu já tinha conhecido um pouco da palavra de Deus. Foi bem pouco mesmo, mas eu já tinha uma noção. Até que eu comecei a tomar conta do Lava Jato e morar dentro dele. E era de um amigo meu, esse amigo meu não deu conta de tocar e me passou esse Lava Jato, começou a morar eu e meu irmão lá dentro. E o tio meu, irmão da minha mãe, ele converteu. Jesus, ele deu a brecha para Jesus, né? Jesus encontrou ele com certeza, e ele se converteu. E meu tio, que era de forró, de cachaça, de balada, vivia naquela confusão, caminhoneiro, mais doido da família, mais doido que eu, teve um encontro com Jesus e saiu distribuindo Bíblia. Aí ele pegou 2 biblionas com letra gigante, me levou lá para nós, orou com nós, e depois daquele dia minha vida mudou. Depois daquele dia minha vida transformou. E eu peguei aquela palavra e criei que era a palavra de Deus. Eu comecei a ler, e mesmo drogado, porque infelizmente eu fumava maconha todo dia, mas eu não fumava para ler, eu fumava porque eu era viciado. Mas mesmo drogado eu pegava e lia a palavra, eu cria na palavra, entendeu? E a palavra era viva na minha vida. Eu lia e ouvia a palavra de Deus. Eu lia, não vos conformeis com as coisas desse mundo. E eu passei a não conformar com o meu estado. Eu passei a não conformar que eu era um drogado. Eu passei a não conformar que a minha família estava destruída. Eu passei a não conformar com o meu estado. Entendeu? E eu comecei a dar ouvido à palavra de Deus. E dar ouvido à palavra de Deus. E fui me deixando levar pela palavra de Deus. Até que eu comecei a ir nas igrejas e outras denominações que não adventista. E comecei a dar lugar para Deus. E isso foi com 19 para 20 anos. E infelizmente, depois de 3 ou 4 anos, que eu consegui amadurecer aquela ideia dentro de mim, de que eu tinha que largar tudo, que eu tinha que deixar essa vida realmente. Mas assim, a partir do momento, com 19 anos, que eu conheci a palavra de Deus, eu comecei a dar lugar, e a palavra de Deus veio me transformando até aqui. E assim, tudo que eu vejo, a namorada que eu pedi a Deus e Deus não deu, eu não tinha, foi um livramento. Deus guardou minha vida sentimental. O leite com Todd que eu não tinha, foi Deus guardando a minha saúde. Entendeu? A televisão que eu não via lá no orfanato, era Deus me privando das coisas desse mundo. Entendeu? O que eu não tinha, o que eu era privado, transformou em bênção. O que era revolta, o que eu achei que era maldição, entendeu? Transformou em bênção quando eu conheci a palavra de Deus. Então eu passei a perceber que a palavra de Deus, que as coisas de Deus aos nossos olhos humanos é revoltante. Mas só que quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente percebe que o sofrimento que a gente passa aqui é para edificação da nossa vida com Deus. Aí eu passei por várias denominações e foi meu